Olá, voltando aqui então com a segunda parte desta palavra aqui, dessa história que estou falando desta mãe que tinha os 2 filhos, só para relembrar e que esse filho veio a falecer com esta doença de câncer, mas a mãe conta que no final ela viu uma atitude de amor, ela pôde experimentar, olhar nos olhos dele e ver que havia algo ainda dentro daquele rapaz, havia um pouco de amor no olhar dele para com ela quando ela disse que ela o amava. Eu acredito que a palavra que ela falou, a demonstração que ela fez para com ele, fez ele mudar a sua atitude e o seu olhar para com a sua mãe. Não sabemos por que ele foi daquela forma. Não houve explicação, ele morreu e não houve explicação. Então, eu estava meditando aqui em Lucas 15, falando Lucas 15, no verso 8, que fala sobre o filho pródigo. Como o Espírito Santo falou no meu coração através daquela história. Às vezes nós assistimos um filme, às vezes nós olhamos para os pássaros, para a natureza, para as coisas da terra também, e Deus fala conosco. Fala conosco de várias maneiras, de várias formas. Deus pode falar conosco. Ele falou comigo através dessa história e eu fui diretamente lá no texto do filho pródigo, que eu lembrei que a Bíblia diz aqui que um certo homem tinha também 2 filhos. E ele disse que o mais moço, um belo dia, resolveu pedir para o seu pai a parte da sua herança, da sua fazenda. Ele se cansou de viver na casa do seu pai, ele tinha um irmão também. O filho o mais velho e o mais novo. O mais novo resolveu dizer para o pai: pai, eu quero a parte da minha herança, porque a partir de hoje eu não quero mais ficar aqui na tua fazenda, eu não quero mais viver aqui com o Senhor, eu quero que o Senhor me dá tudo aquilo que é meu, que faz parte da minha herança, que eu vou ter direito, porque eu quero ir embora. Olha só o que esse jovem disse para o seu pai. Na verdade, o seu pai não poderia ter dado pela lei a herança para ele, porque só recebe herança, nós sabemos disso, todos nós sabemos, nós só recebemos a herança dos nossos pais quando eles partem, já não existem mais, estão mortos, morreram e deixaram algo para nós, para ser repartido com os irmãos, então cada um recebe a parte da sua herança, mas aquele jovem, ele quis a herança dele em vida, e ele resolveu abandonar a casa do seu pai, e disse que ele, na sua casa do seu pai, ele tinha de tudo, tudo do bom e do melhor, tudo que um filho tem quando está na casa do pai, o carinho do pai, o amor dos seus pais. Tinha alimento, tinha empregados, porque ele era um fazendeiro, tinha riqueza, não lhe faltava nada, mas ele resolveu querer sair e viver a sua própria vida. Então a palavra de Deus diz que o seu pai até o aconselhou, mas como ele não ouviu, ele falou: então eu vou te dar a sua parte. E a Bíblia diz aqui que ele deu a parte para ele, e com o coração partido o pai viu ele pegar todas as suas coisas, a sua mala, as suas roupas, a sua herança, e a Bíblia diz que ele foi para uma cidade longínqua, e ali fala a palavra que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Aquele jovem deixou-se levar pelos seus desejos, pela tua vontade, pelos desejos da sua carne, pelos desejos da sua alma, do seu querer, e ele foi viver da forma que ele achou melhor. E a palavra de Deus aqui fala que aquele jovem começou a gastar tudo que o seu pai deu, a sua herança, com prostitutas, com bebidas, com os amigos, com tudo aquilo que nós podemos imaginar para satisfazer a carne. A palavra que diz que aquele jovem foi gastar. E a palavra de Deus diz que, havendo ele gastado tudo, no verso 14 do capítulo 15 de Lucas, a palavra de Deus diz que então, naquela terra onde ele estava, teve uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, porque ele tinha gastado tudo. Ele não pensou que ele poderia passar por um aperto, por uma necessidade, que ele teria que ter guardado o dinheiro, teria que ter usado a riqueza que ele recebeu do seu pai, a herança, com sabedoria, com graça, com
entendimento. Não, ele foi lá, desperdiçou tudo, se esquecendo que o dia mau podia vir, e o dia mau veio para ele. E a palavra fala aqui que aquela terra, aquele lugar onde ele estava, começou a ter uma fome muito grande, e ele começou a padecer necessidade, fome física. Ele não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde morar. E aqueles amigos que ele havia gastado todo o seu dinheiro com eles, havia pago bebida, talvez até distribuído o seu dinheiro, feito farra com eles, já não estavam mais ao lado dele. Agora ele estava sozinho, abandonado, porque é isso que acontece, né? Há muitas pessoas que são os nossos amigos quando nós temos algo para oferecer. Tem pessoas que se comportam desta forma, que ele só é amigo de alguém quando aquela pessoa tem algo para oferecer para ele. Quando a pessoa já não tem mais nada para oferecer, aí ele realmente demonstra quem ele é. Ele deixa de ser amigo, porque o verdadeiro amigo é aquele que está com você em todos os momentos, seja ele ruim, seja ele bom, seja momentos difíceis, na hora do choro, na hora da bonança. É como Jesus disse para o casal, comparando aqui, quando fazemos lá o voto, ele diz que nós temos que ser fiel na doença, na saúde, na escassez, quando se tem muito, quando se tem pouco, quando não se tem nada. E ali nós falamos aquele voto e dizemos, vamos ser fiel até o fim. E selamos ali com aliança diante dos homens e diante de Deus. Mas aquele jovem aqui, ele quebrou essa aliança com o seu pai, de fidelidade, de bondade que seu pai tinha para com ele, e ele não foi fiel para com seu pai, ele não foi uma pessoa de caráter, uma pessoa que honrou a vida do seu pai. Então ele foi para o mundo fazer o que ele bem achou. E a palavra de Deus diz que chegou um momento que ele começou a pedir, a mendigar, e ele chegou numa certa fazenda e pediu para o homem, viu os porcos comendo as suas bolotas ali, e ele desejou comer as bolotas daqueles porcos, tamanha era a fome que ele estava sentindo, porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele pedia, mas ninguém lhe dava nada, porque é desta forma que funciona. Quando você está na casa da sua família, dos seus pais, você tem apoio. Então, você ali está guardado, está protegido, eles te ajudam, você tem uma necessidade e tem alguém para te ajudar. Mas quando você está fora, está no mundo lá fora, sem o apoio da sua família, ainda estou falando na parte física, é difícil que você vai ter verdadeiros amigos como a tua família, como seus pais, como aquelas pessoas que realmente te amam, os verdadeiros amigos. E com aquele jovem não foi diferente. Falava aqui que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele passava fome, estava na miséria. E a palavra de Deus diz que tornando em si, ele disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só que coisa maravilhosa, porque é desta forma que acontece. Quando nós saímos, agora eu vou falar da parte espiritual, quando nós estamos debaixo dessa proteção do nosso pai, porque aqui neste capítulo 15, no verso 11, está falando de um certo homem. Esse um certo homem que a Bíblia está aqui falando nessa parábola, o próprio Jesus, ele está falando dele mesmo, está dizendo um certo homem tinha 2 filhos. Então, Jesus nesta parábola estava falando dele mesmo, comparando, dizendo que este homem era ele, porque a Bíblia diz que ele se manifestou em carne, para desfazer as obras do mal, ele se manifestou entre nós, se fez homem, se fez carne e morreu lá na cruz para nos salvar, fez o sacrifício, ele veio cumprir a sua missão aqui.
Então ele veio como homem, e quando está dizendo aqui um certo homem, ele está contando a história, e esse certo homem é o próprio Jesus Cristo. Então, Deus está falando conosco nesta hora, dizendo também que nós não devemos sair debaixo da proteção do Pai, porque enquanto nós estamos debaixo da proteção do Pai, nós temos tudo o que nós precisamos, ainda com dificuldade, ainda com muitas vezes passando provas, lutas, achando que Deus não está conosco, achando que de repente a palavra do Pai já não serve mais para nós, que a correção dele já não está muito legal para mim, não aceitando muitas vezes a correção do Pai. A Bíblia diz que, conforme eu falei, que Deus repreende e também castiga a quem Ele ama, e esse a quem Ele ama somos nós que somos filhos. Então muitas vezes nós não aceitamos a correção do Pai, saímos da casa dele, deixamos a casa dele, e nós vamos gastar tudo aquilo que Ele nos deu com o mundo lá fora, vamos gastar a herança, vamos gastar as bênçãos, vamos vender a nossa primogenitura para o inimigo, como fez Esaú, por um prato de lentilha. Vendemos a nossa salvação, vendemos a nossa libertação, a nossa cura, tudo aquilo que Deus nos deu foi o que aquele jovem fez. Ele desperdiçou com prostituição, desperdiçou com tudo que ele achava que era bom para a sua carne lá fora. E quando nós trocamos Deus pelo mundo, também nós estamos nos prostituindo, conforme a palavra diz que o povo de Israel fazia. Eles adoravam a Deus e de repente eles resolviam adorar a Baal, deixavam Deus para adorar a Baal. Então esse jovem fez a mesma coisa, ele deixou a casa do pai e foi para o mundo gastar tudo que ele recebeu do pai lá no mundo. Só que ele se esqueceu que no mundo ele não tinha amigos verdadeiros, porque a Bíblia diz que quando nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. E ele começou a ter um laço com o mundo, uma amizade com o mundo, então ele perdeu a comunhão com Deus e ficou perdido, sem poder voltar. Por muito tempo ele sofreu e desejou comer até as bolotas dos porcos, e quando nós nos afastamos de Deus é assim que nós ficamos. Nós temos o desejo até de comer as bolotas dos porcos, não compreendemos porque chegamos numa situação tão crítica, tão caótica quando nós deixamos a presença de Deus. Às vezes olhamos e falamos como pode aquela pessoa que era uma bênção na casa de Deus, agora está naquela situação totalmente destruída, totalmente jogada na mão do inimigo e dos homens para sofrer. Assim foi a vida daquele jovem. Mas tem uma coisa quando eu contei aquela história que me chamou a atenção, porque nós lemos aqui que teve um momento que aquele jovem caiu em si. E é isso que nós temos que fazer, temos que cair em si. Quando nós caímos em si, reconhecemos o nosso pecado e voltamos para Deus novamente, Ele está disposto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, porque nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos, e Deus estará sempre disposto a nos perdoar, a nos abençoar, a nos receber de volta na tua presença. Foi o que aquele jovem fez. A Bíblia diz que ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele disse: meu pai tem fartura, os empregados dele comem melhor do que eu. Nem que eu volte para ser o seu jornaleiro. Quando ele se apresentou ao pai, disse: eu não quero mais ser chamado seu filho, eu posso ficar aqui como seu jornaleiro, como seu empregado. Olha o que aquele jovem falou para o seu pai. E a Bíblia diz que o seu pai o recebeu, lançou ao seu pescoço, o beijou, o abraçou, demonstrou que ele o amava ainda, demonstrou que tudo que ele fez, Deus, o seu pai, iria deixar para trás, ia se esquecer, e a partir daquele dia ele seria novamente o seu filho amado, seu filho querido, que o seu pai devolveria para ele tudo aquilo que ele tinha perdido. É isso que Deus está falando conosco, que Ele quer fazer nesta noite. Ele quer devolver tudo que você perdeu, tudo que você gastou no mundo, tudo que você abandonou, deixou para trás e foi para o mundo fazer a vontade da sua carne, os seus desejos. E por isso você neste momento está sofrendo, está padecendo sem saber o que fazer, preso em correntes
que você acha que você nem consegue mais sair delas. Jesus está falando que Ele tem poder, Ele está te esperando com os braços abertos. Você dar o passo que o filho pródigo deu. E você me diz o que tem a ver a história da mulher. Me tocou muito porque aquela mulher, o Espírito Santo dizia ao meu coração que mesmo aquele filho tendo todos aqueles defeitos, fazendo tudo o que ele fez, que foi terrível, aquela mãe continuou amando o seu filho. Aquela mãe continuou visitando o seu filho, aquela mãe ficou perto dele, foi morar perto da cadeia só para ficar com ele, só para ver ele todos os dias, porque ela sabia que ele ia morrer, que ele tinha uma sentença na vida dele, que chegaria o seu dia de ser levado para o corredor da morte. Olha o amor que aquela mãe tinha por aquele jovem. Então Jesus está falando que Ele te ama além do amor daquela mulher. Porque Jesus disse que pode uma mãe abandonar o filho que ela gerou. Aquela mulher não abandonou o seu filho, preste atenção. Ela fez o seu filho mais novo compreender que ela amava igual, que o amor era igual. Ela não abandonou o seu filho na hora da dificuldade. Ela fez de tudo para ficar com ele até a morte. E é o que Jesus está falando para você, para mim nesta noite, que Ele também nos ama além do amor de uma mãe, de um pai. O amor de Deus é maior. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o que Ele está falando nesta noite. Você consegue compreender isso? Consegue compreender que aquela mulher amou seu filho até a morte, ela ficou com ele. E Deus também está falando, Jesus está falando para você voltar para a casa dele, para você voltar para a presença dele, que ele está te esperando com um anel de ouro, com roupas limpas, com vestes maravilhosas, porque aquele pai recebeu o seu filho assim na fazenda, ele fez uma festa, foi algo maravilhoso. E nós sabemos que o filho mais velho ficou irado contra o pai, a história diz isso, que ele ficou irado, ele disse, eu estou com o Senhor há tanto tempo, só fiz coisas boas para o Senhor, e o Senhor agora recebe o meu irmão que gastou toda a sua fortuna com festa, com ouro, com prata, com joias, com roupas limpas, com sapatos bacana. Era como aquele filho daquela mulher que eu contei a história. Ele ficou por anos magoado e no final da história ele se perdoa. Ela consegue convencê-lo com seu amor também, dizendo que, explicando para ele o que ela sentia pelo seu irmão. E ele conta na história que no final ele pôde compreender. Ele também conheceu a Deus, ele pôde compreender o amor daquela mãe pelo seu irmão. E ele perdoou, os dois ficaram por anos sem se falar e sem se ver, muitos anos. Coisas de muitos anos sem se falar, e depois eles se reataram, porque o amor venceu, o amor daquela mãe convenceu também o filho mais novo que ela o amava, e o Espírito de Deus, o amor de Deus está querendo te convencer nesta noite que Ele te ama, que Ele quer que você volte, que há tempo para você, ainda há tempo para você voltar. Ele está com braços abertos, com roupas limpas, com anel de ouro, esperando você. Volte para Ele. Ele tem uma vida eterna que ninguém poderá te dar, só Ele. E Ele vai colocar no seu dedo um anel, vai purificar as suas vestes, vai limpar de novo o teu coração. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo dele. E você vai ser uma nova criatura na presença dele novamente. Em nome de Jesus, guarde essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Uma ótima noite para vocês todos. Tchau, tchau.